Oi, oi, muito boa noite. Muito boa noite. Se alguém puder me dizer ali no chat se tá tudo ok, se me escutam, me veem bem. Eu acredito que sim, que tá aqui todos os dados para mim. Boa noite, Joyce. Domicília, querida, que saudades. Como é bom revê-la. Muito bom. Maravilha, Joyce, obrigada pelo retorno. Tudo certo por aqui. Vamos lá, gente, vamos para mais uma jornada. Eu quero te desejar aqui as boas-vindas. A gente vai começar com uma prática de mindfulness, né? E depois a gente vai fazer uma aula, né? Essa aula está se repetindo pela segunda vez, porque a primeira foi gravada as imagens, mas não foram gravado o áudio, né? Então a gente decidiu refazer essa aula, e por sorte, acredito que vai ser ainda melhor, né? Ah, então, quero começar desejando aí as boas-vindas para todos vocês. Vamos começar com uma prática básica. Na verdade, a gente vai fazer uma combinação de técnicas para essa prática. Isso já é uma referência sobre como mindfulness pode ser aplicado de uma maneira tradicional, porém adequada às necessidades específicas. Então, isso é muito importante, né? Que a gente tem aí, gente, para a gente começar a clarear, né, sobre a questão prática, nós temos 7 práticas tradicionais de mindfulness no total. Então, todas as vezes que a gente vai aprender mindfulness, provavelmente isso vai acontecer através de um programa de 8 semanas, e nessas 8 semanas você aprende 7 práticas. Né? E como a maioria daqui sabe, né, Domicília, a Diva que está aqui também, a Mira, que está aqui também, vocês sabem que eu coloco muito mais práticas, por exemplo, no Revolução Mindfulness, que é um curso, né? Lá tem 30 práticas de mindfulness em 2 versões, dá cerca de 45 práticas de mindfulness diferentes. E aí vai, poxa, Sheila, como assim? Você está colocando pelo em ovo? Não, gente, porque funciona assim. Existem 7 práticas tradicionais, e aí, só que não é todo mundo que consegue, por exemplo, fazer uma prática dessa em 45 minutos. A gente está falando de pessoas aqui no Brasil que não têm o hábito de meditar. Então, a gente precisa abrir as portas para essas pessoas, né? Ajudá-las a entender na prática o que é a meditação mindfulness. E modéstia à parte, eu sou muito boa em fazer isso, porque muitas pessoas que estão aqui nunca meditaram, achavam que nunca ia conseguir meditar e hoje elas meditam, né? Domicília é uma dessas pessoas. A, a diva maravilhosa também é uma dessas pessoas. Então eu percebi que o que eu consegui fazer, digamos assim, foi ah, ensinar, abrir essas portas, e para isso a gente faz algo que é chamado adaptar as práticas. Só que não dá para adaptar de qualquer jeito, né? Então, na aula eu vou decorrer sobre como que acontece aí essas adaptações, certo? Deixa eu fechar aqui, porque eu preciso... Isso, muito bom. Gente, um minutinho antes de eu começar a prática, deixa eu colocar aqui o link para o pessoal. Não estão conseguindo, mas que coisa! O pessoal está reclamando que não está conseguindo acessar o link. Talvez precise, deixa eu dar uma olhada. Tá aqui, tá tudo aberto para quem quiser entrar. Um minutinho que a gente já começa. Muito bom. E, gente, só para deixar claro, eu vou esclarecer as dúvidas no final da aula, tá? Muito bem, agora vamos começar. Vamos começar com a nossa prática. 35, vamos esperar mais uns 2 minutinhos para ver se tem mais algum atrasadinho que entre, né?
E a gente vai fazer essa prática. Enquanto isso, eu vou falar um pouco para vocês sobre a prática que nós vamos fazer hoje. Então, essa prática ela é uma combinação de muitas ancoragens. Quando que a gente coloca esse tipo de prática? Quando a gente quer ensinar para a pessoa o que que é mindfulness, ou seja, oferecer uma experiência para a pessoa sobre o que que é mindfulness, através de diversos pontos de ancoragem. Então, através dessa prática de hoje, a gente consegue perceber o que é mais, o que a nossa mente prefere, né? Então, o que que é mais gostoso para a nossa mente? Onde que a nossa mente consegue colocar melhor e manter melhor a nossa atenção? Isso quer dizer que vai ser sempre assim? Não, isso não quer dizer que vai ser sempre assim, mas é um bom ponto de um autoconhecimento para você saber como é que a tua mente está funcionando e quais são as preferências dela quando o assunto é atenção. E se você já percebeu aí, eu estou lidando com a sua mente como se fosse mesmo uma terceira pessoa, né? Muitas vezes eu faço essa brincadeira, você tem uma mente, não é a mente que tem você. Só que muitas vezes a gente acha, né? Como se a gente fosse a mente, né? E acaba sendo dominado pela mente. A gente acaba muitas vezes sendo dominado por algo que a gente deveria dominar, né? Então a gente se torna muitas vezes funcionário da mente, ao invés de ser chefe da mente, né? E a prática de mindfulness é uma maneira ah, compassiva da gente mudar isso, né? De mudar essa estrutura. E existem alguns privilégios, algumas coisas muito boas que acontecem quando a gente faz esse trabalho nesse formato que eu estou explicando aqui para vocês. Um deles, e acho que o principal, é saúde mental. E eu não conheço ninguém, gente, que fale assim, não, a minha saúde mental tá ótima. E será que é porque eu sou psicóloga? Vocês me escrevem aqui no chat. Como é que tá a tua saúde mental, sinceramente falando, né? A minha saúde mental eu mantenho através de práticas de mindfulness, né? E que são feitas de maneira específica, depois de um longo processo de autoconhecimento, de treinamento nessas técnicas que a gente chama de neurocontemplativas, e que possibilitam, isso é comprovado cientificamente, né? De como essas práticas que nós trabalhamos, elas agem modificando estruturas cerebrais importantes, né? Parte dessa estrutura se referem aos estados atencionais, né? E também se referem aos pontos do nosso cérebro responsável pelo bem-estar, pela regulação emocional. Regulação emocional é um termo que significa equilíbrio, né? É o equilíbrio emocional, tá bom? Então, a gente vai hoje fazer essa prática mais profunda, digamos assim, mais completa, na verdade, mais completa, né? E na sequência a gente vai começar com a nossa aula. Tudo aberto aqui, tudo funcionando. Boa noite para aqueles que chegaram depois. Muito bom tê-los aqui. Deixa eu fechar aqui para a gente começar. Aí, vamos lá então. Depois eu vou pedir para vocês escreverem um pouquinho, né, no chat sobre como foi a prática de vocês. Saibam que isso é normal, tá? E antes da gente iniciar a prática, quero deixar um recado para quem for sair logo depois da prática, não vai ficar para super aula. No dia 2 de outubro, nós teremos a segunda super aula, que tem o tema de neurobiologia de mindfulness. Então, eu vou trazer bastante conteúdo neurocientífico sobre a prática, bastante artigo científico para a gente estudar e entender o que mindfulness faz no nosso cérebro. Então, se você quiser aprofundar e ter essa visão aí, essa aula de outubro também vai ser gratuita, tá? Então, vamos para a nossa prática? Vamos para a nossa prática? É importante eu dizer aqui também, no último recadinho, prometo. Muito importante eu dizer aqui também que no final dessa aula eu vou te explicar como que você pode ter os seus materiais, tá? Dessa super aula de hoje, eu vou disponibilizar alguns materiais para você continuar os seus estudos. E no final da super aula eu vou dizer para você como que você vai conseguir esse material. Eu não estou disponibilizando mais os materiais no grupo, tá? Antes eu fazia isso, deixava lá para quem quisesse, e aí eu acho muito injusto, porque aqueles, né, que separaram um horáriozinho para estar aqui assistindo a aula e tudo mais, para poder continuar os seus estudos de uma maneira coerente, de uma maneira séria. Então é uma forma de ser leal a vocês que estão aqui na aula junto comigo. Joia?
Então, no finalzinho da aula, eu vou te explicar como que você pode conseguir esse material. Vou ter que fechar a janela, que tá chovendo pra caramba aqui. Peraí. Prontinho. Melhor aqui também. Opa, não me escuta. Márcia, não me escuta. Márcia, alguma coisa que você tem que mexer aí, menina. É alguma coisa que você tem que mexer aí, hein? Vamos lá, então. Vamos para a nossa prática. Como vocês já sabem, né? Primeira coisa que a gente faz é se colocar numa postura digna. Eu gosto de ficar de pernas cruzadas, mesmo quando eu estou sentada na cadeira. Então, já cruzei minhas pernas aqui. E vou pedir. Opa, peraí, deixa eu ver se eu fecho aqui. Quem puder, por favor, desligar o microfone, me ajuda bastante. Todo mundo aqui com o microfone fechadinho, muito bem. Deixa eu pedir para Márcia, se você me. Ah, Márcia, ó, que não está me escutando, eu acho. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Não estou escutando. Não está me escutando, Márcia? Gente, um minutinho, deixa eu fechar aqui o microfone da Márcia. Aí. Aí, muito bem. Tudo bem? Agora sim. Vamos lá, então? Postura digna. Se você quiser, pode cruzar as pernas. Se você quiser, você pode deixar as pernas também com os pés bem plantados no chão. Tudo bem? As mãos, elas ficam em cima das pernas ou apoiadas em cima do colo. Por enquanto, em mindfulness a gente não faz muito movimentos de mãos, como no yoga, que a gente faz os mudras, né, de ficar assim ou de ficar assim. Em mindfulness não tem muito disso. A gente entende que primeiro a gente faz o serviço de casa, né? Os primeiros passos, para depois a gente ir colocando outros elementos. Então, a gente coloca as palmas das mãos sobre as pernas, os ombros, gira os ombros para trás e para baixo para manter o seu peito aberto e ao mesmo tempo as suas costas relaxadas. E aqui a gente faz uma ativação, não é uma contração, tá? A gente faz uma ativação nas escápulas para a gente poder manter essa postura aqui, porque senão a gente relaxa e vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo como eu vou ficando curvadinha? Então, para isso não acontecer na prática de mindfulness, a gente faz essa ativação nas escápulas. Então, eu vou pedir para vocês primeiro fecharem bem as escápulas, sabe? Jogar o ombro lá para trás. Aí percebeu, tensão, né? Então, agora vem soltando, vem soltando, vem soltando, vem soltando, mas mantém ali as escápulas. Oi, tô aqui, tô funcionando, tô segurando tuas costas. Então, com isso, você está com a sua coluna ereta, com a sua cabeça no prolongamento da coluna, pescoço, nuca, no mesmo prolongamento, cabeça no mesmo prolongamento, né? Você pode também dar aí uma mexidinha, porque às vezes a gente está meio tortinha, né? Dá uma mexidinha, acha esse encaixe, e aí sim, finalmente nós temos uma postura digna que qualquer pessoa consegue manter. O segundo passo é, e aí, meditação de olhos abertos ou de olhos fechados? Pode ser os dois. Eu convido sempre você a fechar os olhos gentilmente, mas se por acaso tiver alguém aqui no grupo que não está acostumado com esse movimento e que porventura sinta-se mal com isso, pode manter os olhos assim, ó, semicerrados. Não sei se dá para ver no vídeo, mas tem só um pedacinho do meu olhar aqui aberto. E aí eu fixo o meu olhar num ponto assim embaixo, né, no meu olhar aqui mesmo, apenas para que a mente não desvie a sua atenção, tá bem? Então, mas como de praxe, eu vou convidá-los a fechar os seus olhos. E para iniciar a prática, eu gosto muito de fazer um tipo de respiração específico. Mas hoje eu vou mudar um pouquinho, tá? Então, eu vou pedir para você inspirar profundamente
Na hora que você achar que não cabe mais ar, você vai inspirar mais um pouco e vai soltar o ar pela boca. Vai fazer mais uma vez, inspira profundo. Achou que não cabe mais nada de ar? Respira mais uma vez bem profundo. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira profundo. Achou que não cabe mais nenhum tipo de ar? Puxa mais um pouco. Solta o ar pela boca. E agora, de olhos fechados, apenas observe como é que a sua respiração fica nesse momento e percebe, inclusive, o que que você sente, né? Se você já percebe aí com essas três respirações algum tipo de alteração de consciência. Essa respiração é uma respiração muito especial porque ela ativa o nervo vago, que é um sistema bem importante para a gente conseguir baixar a adrenalina e conseguir fazer com que o corpo relaxe. Quando a pessoa sofre com ansiedade ou está sofrendo muito com estresse, é difícil alcançar esse relaxamento. Então, essa prática é uma maneira rápida e eficaz da gente conseguir adentrar um espaço mental de maior calma e tranquilidade. A partir de agora, nós vamos lentamente sendo conduzidos para uma consciência plena. E para isso, você vai continuar observando a sua respiração. Temos aí a primeira ancoragem, a primeira forma de manter a sua mente no estado presente, no aqui e agora. A cada exalação, permita que a sua mente despeça de todos os pensamentos, das listas de tarefas, do que você tem que fazer, do compromisso que você acabou de lembrar. Permita que cada pensamento desse flua para fora da sua mente a cada exalação. Ao inspirar, de uma maneira bastante consciente, intencional, cultive esse espaço de abertura, de curiosidade genuína, desta possibilidade de olhar para dentro de si, de experimentar esta prática de hoje com os olhos de iniciante. Na cabeça do especialista, existem pouquíssimas possibilidades, mas na cabeça do iniciante, são múltiplas as possibilidades. Então, sempre que nós falamos sobre criatividade, sobre olhar para si de outras maneiras, a gente fala sobre essa mente de principiante. Cai por terra aquele comentário que nós habitualmente podemos fazer, que diz assim: Ah, eu sou assim mesmo. Eu te lanço a pergunta: será que é mesmo? Ou será que você se acostumou a ser assim? Quem é você de verdade? Abra esse espaço interno para você poder se experimentar. E a cada exalação, libere os pensamentos. Inspire cultivando esse espaço de possibilidades, de potenciais. Solte o ar, liberando todo e qualquer pensamento.
Então, agora você deve estar com o fluxo mental um pouquinho mais tranquilo, ou seja, com menos pensamentos, pensamentos que acontecem e se processam de uma maneira um pouco mais lenta. É hora então de você observar se existe alguma emoção ou sentimento presente no aqui e agora. Como você está se sentindo nesse momento? Localizar a emoção no corpo é algo que nos ajuda muito quando o assunto é inteligência emocional. Uma vez que você tenha percebido uma emoção, sentimento específico, ou mesmo a ausência de emoção e de sentimento, localize no seu corpo, ou pelo menos tente localizar no seu corpo. Muitas vezes você vai perceber uma ausência de emoção ou de sentimento bem na região do estômago. E muitas vezes nós podemos confundir isso com fome ou com vontade de comer e acabamos que ingerindo aí alguns alimentos, normalmente mais calóricos, a fim de tampar esse suposto vazio e que, na verdade, só precisa de uma constatação. Passamos, então, um rápido body scan, que é, na verdade, uma das práticas mais tradicionais de mindfulness, a que mais produz mudanças nas estruturas do nosso cérebro, e que significa tomar consciência do nosso corpo. Então, perceba que eu te pedi para observar a presença de alguma emoção ou sentimento no seu corpo de uma maneira mais livre. Agora, é como se nós fôssemos conversar com cada parte do nosso corpo. Essa conversa, ela não é mental. Então, para a gente começar, eu quero que você pense sobre os teus pés e perceba o que vem na sua mente quando eu te peço isso. Pense sobre os seus pés. Pode ser que você se conecte com os seus pés de maneira imediata, mas pode ser também que essa instrução produza pensamentos de como são os seus pés, do que você gosta de calçar, dos lugares que seus pés te levaram, de lembranças dos seus pés. Então, nesse momento, te peço gentilmente para pensar com os seus pés. E essa instrução, de uma maneira mais objetiva, cria até um certo delay, dá uma bugada na nossa mente, né? E isso acontece porque a consciência ela se desloca, ela sai desse aspecto mais mental e ela se direciona mesmo até o pé, e onde a gente pode ter, assim, portanto, noção de sensações que a gente não consegue captar com a mente, mas captamos quando pensamos com os pés. Será essa, portanto, a terminologia que nós vamos utilizar? Vou pedir para que você pense com as suas pernas. Sinta os pontos das tuas pernas
que tocam o lugar onde você está sentado, sentada. Observe também as sensações das suas mãos apoiadas na perna. Agora, pense com o seu quadril. Pense com as suas costas. Perceba se há pontos de tensão conscientes, aqueles que nós conseguimos acessar de maneira imediata, ou pontos de tensão que já estão guardadas, cronificadas aí na musculatura há mais tempo. Caso perceba, especialmente na região dos trapézios e dos ombros, movimente de forma gentil os seus ombros para cima e para baixo, trazendo uma atitude compassiva para os seus ombros, para os seus trapézios, desejando que essa tensão se dissolva, que seu corpo possa se restabelecer em sua profunda paz, que é a sua natureza primordial. Agora, pense com a sua barriga e observe enquanto você respira a sua barriga se movimentando para fora e para dentro, trazendo esse movimento que por si só é um movimento relaxante. Observe, pense agora com o seu peito. Perceba, tome consciência se há algum processo de angústia ou de ansiedade que normalmente se localiza nesse lugar. E caso haja de uma maneira muito gentil, compassiva e amorosa consigo mesmo, leve sua mão direita até lá o peito e traga a intenção de que o seu corpo melhore, de que seu peito fique em paz, tranquilo. Sinta as sensações no seu peito da sua mão encostando, quem sabe o calor, quem sabe o aconchego. Perceba, tome consciência. E caso neste meio venha algum pensamento de julgamento, apenas observe e permita que esse pensamento passe enquanto você gentilmente volta a sua atenção para a condução da minha voz. Desça então a mão direita e agora pense com as suas mãos quais são as sensações presentes. Pense com os seus braços. Quais são as sensações presentes? Tome consciência do seu pescoço, da sua nuca.
Tome consciência do seu rosto, do seu maxilar, das suas pálpebras. Perceba a língua dentro da boca, seu maxilar está tensionado, sua boca está tensa, solte, relaxe. Solte as pálpebras, solte a testa, solte o couro cabeludo. Tome consciência do seu corpo por completo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Perceba então como você está se sentindo novamente. Perceba o seu fluxo mental, a velocidade com que os pensamentos vêm e vão. E permita que venha até a sua mente uma palavra que englobe como foi essa prática para você no dia de hoje. Uma única palavra ou duas palavras que simbolize a sua experiência com essa prática. Então, nós trazemos a intenção de transferir esse estado interno cultivado para a nossa realidade objetiva, a realidade que todos nós compartilhamos. Antes de abrir os olhos, movimente os dedos das mãos, os dedos dos pés. Gire os punhos, gire os tornozelos, gire também a sua cabeça, vai se espreguiçando, despertando aos poucos o seu corpo para então, finalmente, abrir os seus olhos. E o que eu vou te pedir nesse momento é para que você escreva no chat qual foi a palavra que veio na sua mente. Vou abrir aqui o chat para dar uma olhadinha. Gratidão, paz, equilíbrio, presença, autocuidado, ansiedade, depois mudou para serenidade, né, Claudinha? Entendi. Leveza, serenidade, paciência, restauração, muito bom. Muito bom. Excelente, gente. Equilíbrio, muito bom. Ô, Beth, boa noite. Mais uma serenidade aí. Muito bom, gente. Muito, 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 muito bom. Maravilhoso. Bom, vamos lá, então, agora agora que nós estamos com prática feita, não é? Agora que nós estamos aqui com presença, com qualidade na nossa presença, nós iniciamos, portanto, a nossa aula. Quero te desejar as boas-vindas. Valéria, você quer conversar, você quer comentar alguma coisa? Me avisa. E, ok, dá para ouvir? Tá, sim. Pode falar. Opa, peraí que agora trancou, agora abriu de novo. Hoje eu tive um dia muito cansativo e essa experiência me fez relaxar. Estou muito bem, obrigada, viu? Ai, que Foi bom, um eu fico ótimo feliz. descanso. Que bom. Ô, Valéria, inclusive você falando sobre isso me faz lembrar de um artigo importante que fala que a prática de mindfulness, em 20 minutos, ela pode restaurar o nosso corpo como se a gente tivesse um sono de 4 horas, uma soneca.
Olha que Ai, que interessante. Então, maravilha. Muito essa, bom. essa paz aí que você está sentindo, esse descanso, né? É por conta Uhum. disso. Muito bom. Obrigado por comentar. A diva, até a dor no trapézio aliviou. Estava com muita dor. Gente, às vezes a gente vai pesando, né? As coisas vão pesando na gente e acaba sobrecarregando mesmo. Então, a prática de mindfulness é para a gente tomar consciência e se autorregular. Beth, você quer comentar alguma coisa? Acho Você que não não, né, Beth? quer vestir, não? Quer até comer e tomar ali? Vou fechar o microfone então, Beth. Vamos lá então, gente. Vamos para nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês uns slides para a gente poder ter um rumo e no final da aula eu vou explicar para vocês como é que faz para ter o material, tá? Nosso materialzinho é composto de e-book, é composto de uma série de ferramentas, de 3 ferramentas que eu gosto muito de utilizar no meu consultório, eu quero passar elas para vocês também. Então, opa, coisa, peraí que eu vou abrir aqui primeiro. Deixei aberto certinho aqui e sumiu. Agora eu acho. Aí, agora sim. Vamos lá. Muito bem, estão vendo aí, né? Estão todos vendo, né, gente? Tudo sobre mindfulness é o nosso tema de hoje. Lembrando que as dúvidas eu vou tirar no final da aula, tá bom? Para a gente não correr corte. Então, conforme eu for falando, você pode ir anotando aí as suas dúvidas também. E no final da aula, a gente vai esclarecer aí todas as dúvidas que surgirem. Vamos lá. Tudo sobre mindfulness é realmente muita coisa, né? Acredito que a maior parte dos que estão aqui conheçam mindfulness como uma técnica e o meu propósito com vocês hoje é justamente mostrar que mindfulness é, na verdade, muito mais. E quando a gente atravessa essa porta para entender o que é mindfulness, a gente se abre aí para um universo de possibilidades gigantescos, né? Então, é sobre parte deste universo hoje que eu quero apresentar para vocês com muito amor, com muito carinho, porque é um assunto que eu amo. Eu falo, quem me conhece sabe, eu poderia falar horas sobre mindfulness, não só pelo que a prática fez comigo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, mas também tudo que eu assisti de evolução, não só dos meus pacientes, mas também dos cursos que eu dou de mindfulness, do canal que a gente tem no YouTube sobre mindfulness, que tem ali relatos incríveis, comentários incríveis, das pessoas que começam a fazer essa prática, né? Então, vamos entender um pouquinho, né? O nosso objetivo com essa aula de hoje é entender toda essa complexidade que existe sobre o termo de mindfulness e também compreender as aplicações clínicas. Essa compreensão das aplicações clínicas, ela é muito importante para psicólogos entenderem o que eles podem fazer, porque tem vários dos meus colegas que trabalham com mindfulness de uma maneira muito pobre, perto do que poderiam, do que poderiam fazer, né? E simplesmente por não ter esse conhecimento, e se tiver algum colega me escutando nesse momento, por favor, não entenda isso como um julgamento. Afinal de contas, eu fiz essa aula também para vocês, justamente por entender que, inclusive, nos lugares onde se poderia falar mais sobre essa complexidade, que também está presente nas aplicações clínicas de mindfulness, é, é um conhecimento muito pobre, né? Então,
Semana passada, um ex-aluno meu comentou comigo que está fazendo um curso de pós-graduação num lugar de renome e que o professor falou que mindfulness tradicional não tem efeito como tem o mindfulness funcional. Eu estudei fora do país, eu tenho mestrado em mindfulness, eu nunca sequer ouvi falar sobre mindfulness funcional. Então, isso é, na verdade, um termo, né, provavelmente, de uma pessoa no Brasil que mudou ali alguns termos para fazer dessa prática uma novidade, né? Então, assim, há pouco conhecimento, mesmo pelos professores de pós-graduação, que muitas vezes falam sobre mindfulness e desconhecem toda essa complexidade. Então, todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês tem uma profundidade, que é uma profundidade que eu tive por ter estudado, por ter feito um mestrado em mindfulness. É o que me dá aí autoridade para falar algumas coisas, inclusive também de tomarmos alguns cuidados de quando a gente fala sobre a aplicação de mindfulness. Lembrando sempre, né, que ter consciência sobre o que a gente está estudando, sobre, principalmente com o que a gente está trabalhando, com o que a gente está fazendo, praticando com a gente, é primordial para que a gente não cometa erros que vá prejudicar outras pessoas, tá bom? Então, meu objetivo com você também é esclarecer, principalmente porque, né, aqui a gente está falando de um professor de universidade que deveria estar mais bem preparado para ensinar os seus alunos sobre mindfulness, mas eu quero falar também sobre pessoas comuns, como tem vários aqui na nossa sala de aula hoje também, que muitas vezes vão buscar outras pessoas para praticar mindfulness sem saber exatamente o que estão fazendo, né? Então, eu vou falar sobre isso também, a gente vai deixar isso tudo muito claro hoje. E meus cachorrinhos aqui resolveram cuidar da casa, latim, vocês estão ouvindo aí, né? Então, esses são os nossos dois objetivos nessa super aula. E vamos lá, gente. A coisa, ela é complexa, né? Então, essa complexidade, ela pode ser vista em todo e qualquer artigo científico que vai falar sobre mindfulness. Existe sempre uma menção nesses artigos científicos e também nos livros que são mais de aplicação clínica, ou seja, voltado para profissionais, sempre fala sobre essa discussão que é mundial sobre o que é mindfulness. Por quê, né? Porque dentro da ciência se torna ainda um termo obscuro. Então, o que eu vou trazer para vocês é também uma construção histórica e científica sobre o termo mindfulness, sem deixar e sem abandonar a sua origem mais primordial, porque como porta-voz dessa prática, eu me entendo também como uma protetora da tradição, né? Então aqui eu deixo tudo muito bem claro para você, para inclusive entender o que é um trabalho ético com mindfulness, tá bom? Dessa discussão, nós temos aí 4 pontos essenciais. As traduções, sim, são várias as traduções de mindfulness, que querem dizer coisas diferentes, portanto, que temos aí diferentes significados e que, obviamente, se traduzem diferentes conceitos, né? E, claro, as aplicações de mindfulness acabam também se tornando diferentes. Então, percebe, né, que já começa complicado do início. A dizer que nós continuamos ainda a utilizar um termo que está em inglês, que é mindfulness, né? E que quer dizer uma mente atenta, uma mente, uma consciência atenta, uma consciência plena, né? E plena de presença no aqui e agora. Então, a gente vai dar uma olhadinha aí nessas diferenciações. Vamos lá. Vamos começar então com a tradução. O termo já é difícil de traduzir, né? Então vocês percebem que mesmo quando eu vou traduzir mindfulness para o nosso português, tem uma pegada que é um pouco diferente, porque pode ser atenção plena, pode ser consciência plena, mas você pode também pegar um texto em que utiliza essas duas traduções, atenção plena e consciência plena, para dizer conceitos específicos e diferentes entre si. Complicou por aí? A gente já vai esclarecer melhor. É por isso que mindfulness se diz que mindfulness é de difícil tradução e é também difícil, claro, para a gente conseguir conceitualizar. Mindfulness é uma palavra em inglês que, na verdade, vem
uma tradução em inglês de uma outra palavra chamada sati. Sati é uma palavra que está na língua chamada Pali. Pali é uma língua prima irmã do sânscrito. E sati já tem um sentido amplo como essa palavra aí em Pali, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui, vou pincelar a origem de mindfulness e já antecipando que a mindfulness é uma prática laica, é uma prática que não vai ferir qualquer sistema de crença das pessoas. A prática que nós fizemos aqui, ela é uma prática de mindfulness tradicional, com diferentes ancoragens, e que eu trouxe para vocês de uma maneira aí um pouco mais ampliada, porque falamos sobre compaixão, né? Trazemos ancoragens na respiração, trazemos ancoragem no nosso corpo, observamos as atitudes mindfulness na prática, como não julgamento, como a mente aberta, e nada disso vai influenciar ou vai prejudicar qualquer sistema de crença de qualquer pessoa. Mas é importante que vocês saibam que mindfulness tem uma origem, e essa origem é o budismo, né? Então, tem uma aplicação de mindfulness específica em torno da espiritualidade, e é por isso que eu quero falar um pouco sobre a aplicação para vocês saberem qual tipo de mindfulness, digamos assim, que você precisa ou que você quer desenvolver na sua vida. Eu utilizo o meio científico, quem me conhece e está aqui há mais tempo sabe muito bem disso. Então, vamos lá. Buda foi um príncipe, né? Ele existiu de verdade, ele foi uma pessoa de verdade, que morou no norte da Índia, e quando ele nasceu, ele já tinha os sinais que seria um grande homem. Lá pelos 30 e tantos anos de idade, ele sai, ele abandona o castelo, a riqueza, a família, e sai pela Índia em um processo asceta, buscando a iluminação. Isso era bastante comum na Índia nessa época. E aí, um belo dia, ele senta debaixo de uma figueira e ele medita. Ele entra num processo meditativo muito profundo que demora 49 dias. E, obviamente, quando ele desperta, tem uma série de pessoas ao redor e ele vai falar ali sobre os seus ensinamentos. Esses ensinamentos versavam sobre como o ser humano pode se livrar do sofrimento. Então, ele fala que o ser humano pode se livrar do sofrimento através de um caminho de 8 passos. E um desses passos é atenção correta. Atenção correta, um desses passos é sati. E aí existe uma discussão, e essa discussão que eu estou mencionando para vocês nesse momento é uma discussão científica de um monge budista muito importante no mundo inteiro, em que ele fala que a palavra sati significa relembrar, mas que o próprio Buda utilizou essa palavra adequando melhor o conceito de consciência lúcida. Então, percebe que já desde a origem, sati, que é a atenção correta, já muda o significado entre o que era de fato e o que passa a se tornar dentro de um contexto específico. Isso significa muito para nós, porque a gente vai traduzir e entender o que é mindfulness através dos textos científicos ou dos livros de aprofundamento na prática, de acordo com o contexto que o autor ali ou o pesquisador está tratando. Né? Então, e ter isso em mente de que mindfulness pode ser muita coisa. Vamos ver então a tradução, né, de como é que ela se traduz, em quais outros termos que a gente pode também entender mindfulness, e todos esses termos aqui, eles estão corretos, tá? É claro que vai depender sempre do contexto onde a gente vai ler. Então, algumas outras traduções em inglês para mindfulness: awareness, que é a consciência, attention e remembering. Dentro do espanhol, nós ainda temos atenção desnuda, toma de consciência, presença alerta, consciência pura, visão clara, meditação. E no português, atenção plena e consciência plena é o que nós normalmente vemos por aí. Então, a gente pode muitas vezes pegar um texto numa outra língua, né, e se deparar aí com essas traduções, sendo referências
a prática ou a palavra mindfulness de uma maneira específica. Então, percebam que ele é complexo mesmo para a gente pegar artigo científico e entender do que se trata, o que justifica um pouco a dificuldade de alguns professores que existem no Brasil, não só no Brasil, tenho certeza, porque essa discussão ela é mundial, mas que traz essa dificuldade da compreensão correta sobre o que é mindfulness desde o seu ponto mais primordial, que é a tradução. Diferentes autores falam sobre diferentes significados, né? Então, trouxe para vocês aqui alguns significados importantes que fazem parte dos meus estudos. O primeiro deles é do Campaio de Marzo, professor Javier Garcia Campaio, foi meu professor no mestrado, um psiquiatra renomadíssimo, autor de muitos livros sobre mindfulness, mas não só sobre mindfulness. Então, saiba, é importante que você saiba que mindfulness ele é só a porta de entrada e ainda assim tem muita coisa para a gente estudar. É a porta de entrada e há uma continuidade depois de mindfulness. E o professor Campaio desenvolveu muito sobre essa continuidade, tá? Rapidamente mencionando essa continuidade, para deixar contextualizado para você aprender, saber que existe. Primeiro a gente trabalha com mindfulness, depois a gente passa para a segunda etapa, trabalhamos com heartfulness ou kindfulness, o caminho do coração, o caminho da gentileza, e aí depois a gente passa para uma terceira fase de desenvolvimento de mindfulness. Essas 3 fases de desenvolvimento também está impressa no meio científico, e aí a gente fala sobre práticas de vacuidade ou de não dualidade. O professor Javier Garcia Campaio desenvolveu toda essa estrutura em formatos de livros, pouquíssimos em português. Aliás, temos pouquíssimas coisas em português, boas realmente, quando comparado com o espanhol e o inglês. Mas o espanhol, tá, gente? Eu percebo que o inglês tem muita coisa em inglês que está muito relacionado à questão do consumo, sabe? Então, muitos livros que falam a mesma coisa, mas de uma linguagem um pouquinho diferente, que se torna mais comercial, porque o negócio é vender. Eu estudei em 2 lugares específicos, eu estudei na Argentina, em Buenos Aires, estudei também em Saragoça, na Espanha, e posso te assegurar que os livros em espanhol, eles têm aí um contexto muito mais aprofundado, baseado em ciência mesmo, né? E que tem um formato diferente de aprendizado, tá? Então, eu gostaria de deixar isso para vocês também. Professor Marcelo De Marzo, da Unifesp, né? Quem conhece Mindfulness vai conhecer o professor De Marzo, uma baita de uma referência. E eles falam que Mindfulness pode ter 2 significados principais. Primeiro, um estado mental e depois uma técnica psicológica, né? São esses 2 significados. O que é Mindfulness? Então, Mindfulness é um estado mental e também é uma técnica psicológica. E aí, mindfulness pode ser entendido como uma técnica psicológica que leva a um estado mental. Olha que coisa interessante, porque mindfulness leva a mindfulness. Se a gente tirar os significados, a gente sempre vai cair nessa pegadinha. Eu pratico mindfulness para ter mindfulness. Então, percebe que a coisa, né, fica meio esquisitinha, meio complexa. É por isso que existem várias traduções, porque de acordo com cada contexto, eu posso usar uma tradução diferente para trazer um significado diferente para o meu texto, tá? Germer é um organizador e também escritor. Esse livro que eu trago referência aqui de 2005 é um livro bem importante para todos os psicólogos, que é Mindfulness e Psicoterapia. É o único livro que nós temos em português. É um livro bem básico para quem é psicólogo e está me escutando. É importante ter? Sim, porque é o único livro que a gente tem em português que fala sobre isso. Agora, perto dos livros que existem em espanhol, ele é muito, muito, muito básico, né? Mas Germer fala aí sobre 3 significados específicos. Para ele, mindfulness pode ser uma prática, pode ser um conjunto de práticas para cultivar a atenção. Um exemplo dessa prática é meditação. Então, olha aí, temos a primeira, algo muito especial aqui. Mindfulness é um conjunto de meditação, mas a gente não desenvolve a atenção plena só através da meditação. Daqui a pouco eu vou te mostrar um outro formato que a gente tem para desenvolver mindfulness. Ele fala também de mindfulness como um processo psicológico de estar consciente, não só de maneira autorreferencial. Importante que a gente saiba.
Não é só porque eu estou com consciência de onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo, que isso é mindfulness. Então, para ser mindfulness, eu preciso estar consciente, mas com as atitudes mindfulness bem desenvolvidas, ou seja, uma mente de principiante, abertura para o que quer que possa acontecer, uma mente não julgadora, e isso tudo também é mindfulness. E ele dá um terceiro significado, que é um conceito teórico, né? O conceito teórico de mindfulness, né? Então, são esses 3 significados de Germer. Como eu estudei muito, eu proponho também uma outra dinâmica de significados, que eu trago para vocês, então, em 5 pontos essenciais. Primeiro, conceitos teóricos, porque mindfulness pode ter 2 conceitos principais, um oriental e o outro ocidental, ambos baseados em ciência, tá? Nada que eu estou falando eu tirei da minha cabeça. Tudo que eu falo é baseado em ciência e muito estudo mesmo. Mindfulness é um estado psicológico que a ciência já comprovou que todo ser humano tem. Então, todos nós temos uma disposição para desenvolver a atenção plena, né? E é também um traço psicológico, né? Algo inerente a mim. Então, são 2 coisas diferentes. Eu tenho um traço, ou seja, eu tenho uma capacidade específica para ter uma consciência plena, e eu tenho a disposição, que é o que está disponível, a minha vontade, a minha perspectiva, para desenvolver a minha abertura, que permite aumentar o meu traço psicológico de mindfulness. Importantíssimo fazer um parênteses aqui. Existem já estudos científicos que comprovam que quanto maior o traço psicológico de mindfulness, menos propenso a pessoa é a desenvolver problemas com transtorno mental. Quanto mais traço psicológico de mindfulness nós temos, menos problemas com transtorno mental nós vamos ter também. Isso é, assim, revolucionário, porque a ciência encontra, de fato, um ponto no nosso funcionamento, na nossa consciência, que permite fortalecer verdadeiramente o que é a saúde mental. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente não sabia como, né? Então, tanto que tá certo que eu já me formei tem um tempinho, né? Tem 17 anos que eu sou formada. As minhas aulas de saúde mental, nenhum professor me falou sobre saúde mental. As aulas de saúde mental falam sobre doença mental. Então, a ciência, até pouco tempo atrás, não sabia como fazer para a pessoa ter saúde mental. Por isso, a gente fica muito no campo de prevenção, falando sobre o que são as doenças, né, para que a pessoa possa entender o que é o início de um transtorno mental e buscar ajuda rapidamente. O que, obviamente, não acontece. A gente está falando do país mais ansioso do mundo, né? Então, saber que existe uma potência dentro de cada pessoa, essa potência que pode ser aumentada e que não só previne problemas de transtorno mental, mas desenvolve de fato saúde mental, fazendo com que a pessoa tenha um sistema de amortecimento, né, com as questões difíceis, porque a vida é difícil, né, gente? É excelente, porque a gente sabe daí qual é o ponto que a gente tem, não só de tratar as pessoas dentro da psicologia, né, mas de mantê-las saudável. E quanto pessoa, a gente também sabe que a gente pode fazer algo para não adoecer. E sabendo aqui que todos sabem, né, o valor que custa adoecer mentalmente, né? O valor e o tempo de tratamento também é enorme. Então, é muito importante a gente olhar para isso. A gente está falando de uma técnica aqui e de um conjunto de intervenção que tecnicamente é muito barato. Se você entrar lá no meu canal Revolução Mindfulness, você vai encontrar ali mais de 100 práticas. Né? Tem uma jornada de 100 práticas, as pessoas se curam através dessa jornada. Então, é algo extremamente barato e que pode estar acessível para o maior número de pessoas possível. Né? Mindfulness também são intervenções específicas. Né? Então, essa prática que eu fiz com vocês hoje, eu poderia dividir ela em pelo menos 5 intervenções que eu uso no meu consultório e uso assim com excelentes resultados. Pela primeira vez eu passei, né, publicamente
essa técnica que a gente fez para iniciar a meditação, que ela ativa diretamente o nervo vago. O nervo vago ele tem uma importância muito fundamental quando o assunto é saúde mental e quando o assunto é relação de apego, sensação de pertencimento, que é algo muito importante para nós, seres humanos, afinal somos seres sociais. Né? Então, a gente consegue uma série de regulação ativando o nervo vago. Né? Então, é uma intervenção que poderia ser colocada num outro momento, não só dentro da prática. Quis trazer dentro da prática para vocês poderem sentir um resultado aí muito melhor, muito mais profundo com a prática de hoje, e para mostrar também essas diversas possibilidades. E além das intervenções específicas, nós temos programas de intervenção que são chamados aí os protocolos. Existem dois tipos de protocolos ainda, existem os protocolos já formatados, então nós temos aí um protocolo de mindfulness para tratamento de estresse, para redução de estresse, desculpe. Temos aí mindfulness para depressão, temos aí mindfulness para ansiedade, são todos protocolos já validados cientificamente, mas enquanto psicólogos, e aí somente enquanto psicólogos, que desde que tenham, obviamente, essa visão muito mais profunda, nós podemos também formatar novos protocolos feitos sob medida. Eu vou falar isso na segunda parte da aula, quando a gente for falar sobre aplicações, que eu desenvolvi uma metodologia específica para essa formatação de protocolos baseado em testagens, tá? Em testes psicológicos. Ou seja, cientificamente não tem como dar errado, né? Porque os protocolos são feitos justamente sob medida. Né? E eu vou trazer alguns exemplos para vocês de alguns protocolos que eu fiz e que tiveram bastante sucesso. Então, gente, percebe que aqui nós temos 5 significados, tá? Além dos conceitos teóricos, um estado psicológico, um traço psicológico, que são intervenções ou práticas específicas e também programas práticos ou programas de intervenções que são chamados protocolos. São 5, tudo isso é mindfulness. Vamos lá. Falei um pouquinho aqui sobre essa discussão mundial sobre a conceitualização de mindfulness. Falei também um pouquinho sobre o conceito psicológico, né? Sendo o mindfulness um estado mental específico e também um traço mental herdado. Então, nós fizemos uma prática inicial hoje e nós buscamos, né, através da disposição de mindfulness de cada um estado mental específico. Então, alguns conseguem entrar muito na prática, outros nem tanto, mas todos conseguem em algum nível. Por quê? Porque todos nós temos um traço mental herdado de mindfulness. E aí a sacada é: será que eu posso aumentar o meu traço mental herdado através do cultivo desse estado mental específico? A resposta é sim, podemos. E enquanto psicólogos, trabalhamos especificamente nessa área. É isso que a gente faz quando a gente quer manter alguém saudável, um paciente saudável. Tá? É exatamente esse o processo que a gente utiliza. Mas isso não acontece fazendo uma prática ali e outra ali. A gente precisa de um sistema metodológico complexo, porque o que a gente chama de atenção plena é, na verdade, um modelo de consciência que se desenvolve, ou seja, tem um passo a passo esse desenvolvimento. E é isso que a gente chama de protocolo, né? E alguns protocolos, eu tenho um formato diferente de ver e trabalhar com mindfulness, por um motivo específico que eu vou trazer para vocês aqui. A prática de mindfulness, tal como a gente conhece hoje, que está muito relacionada aos programas aí de mindfulness de 8 semanas, tem uma questão muito específica ali, porque foi um programa feito num hospital de grande renome, que é o Hospital Tecnológico de Massachusetts, onde existem centenas de pesquisas profundas sobre a área de saúde, não só sobre mindfulness, mas mundialmente famoso, e feito, portanto, para um público específico que tem um nível cultural muito maior. Não tem como alguém sair do Brasil e fazer esse curso de mindfulness, essa formação lá nesse hospital e voltar para o Brasil achando que tudo que aprendeu lá vai ser aplicável aqui. Não é. Não pode ser e nunca vai ser. Então, o que a gente faz, e isso é muito da escola onde eu estudei, em Saragoça, os meus professores falam isso, que
o mais importante do que a gente pode aprender de mindfulness, enquanto psicólogos, médicos que trabalham com mindfulness, enfim, é aprender como a gente pode adaptar as práticas, não para elas se tornarem mais palatáveis e as pessoas comprarem mais, mas para as pessoas poderem realmente aprender e utilizar no contexto cultural onde elas estão, né? Então, para isso, a gente precisa olhar para os fundamentos da prática, que são chamados as atitudes mindful, que são características específicas da prática. Então, eu formatei um processo para ensinar as pessoas como fazer isso na prática, porque nos grupos, nos treinamentos tradicionais, as atitudes mindfulness, elas são mencionadas, né? E talvez um pouco exemplificadas, mas ninguém te fala assim, vem cá, senta aqui, vamos ver aqui como é que funciona essa coisa de não julgamento. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Qual a dificuldade que você tem com isso aqui? Como que você pode aplicar isso na prática? Como que você pode aplicar esse não julgamento com os teus pensamentos? E o que isso vai reverberar na tua vida? Como que você pode aplicar essa mente de principiante na tua vida quando você olha para si mesmo depois que você cometeu um erro? A maioria das pessoas tem uma tendência absurda a se mutilarem quando erram, né? A se machucarem demasiadamente quando erram. Buscam, assim, portanto, um perfeccionismo na forma de ser e estar no mundo que é inalcançável. Não é inalcançável para a maioria das pessoas, é inalcançável para todo mundo, né? Até porque o perfeccionismo é um filtro mental, é um filtro cognitivo. Sucesso é igual a erro, né? Todas as pessoas que tiveram muito sucesso, elas erraram muito. A diferença é que elas aprenderam muito mais rápido com o erro. E se elas aprenderam muito mais rápido com o erro, é por conta de um aspecto específico, na verdade, vários. O primeiro deles é o não julgamento, o foco direto na solução e, portanto, a abertura para poder fazer uma análise mais racional e emocional através dessa perspectiva. E aí, por fim, quero trazer para você também esses dois conceitos de mindfulness que cientificamente são muito importantes, que é o conceito oriental e o conceito ocidental. Foi através dessa diferenciação conceitual que todo o processo de testagem de mindfulness aconteceu. Então, a gente tem hoje, inclusive no Brasil, inúmeros testes de mindfulness para medir a quantidade de traço, a quantidade de disposição de mindfulness que uma pessoa pode ter, por exemplo. Eu ensino todos esses testes no curso de formação de mindfulness. Só esse parênteses que eu quero deixar aqui para você. Inclusive, a metodologia que eu utilizo, ela é baseada nesses testes também, né? Então, porque através dos testes eu consigo analisar especificamente onde que a pessoa está tendo problema em seus aspectos atencionais e consigo prover práticas e técnicas para justamente poder resolver aí essa lacuna que está faltante, né? Que está faltante e ocasionando alguns problemas. Vamos falar um pouquinho mais sobre os conceitos. Temos aí, né, professor John Kabat-Zinn, tive a honra e o privilégio de fazer um retiro com esse professor, com esse mestre, em Saragoça, no momento do meu mestrado. Um grande revelador das práticas de mindfulness, e ele diz que mindfulness é a consciência que emerge ao colocarmos atenção de forma intencional no momento presente, de maneira não julgadora do fluxo da experiência, momento a momento. Essa é o conceito oriental de mindfulness. Esse cara foi o cara que tirou a prática de mindfulness lá de dentro do budismo e trouxe para dentro da ciência, mais especificamente para dentro do Hospital Tecnológico de Massachusetts. Ele formou lá uma clínica contra estresse na década de 70, no final da década de 70, em 79, para ser mais exata. E ele é responsável por muitos testes, muitos estudos científicos que comprovam os benefícios de mindfulness para a redução de estresse, incluindo a redução de cortisol no sangue. Então, o cortisol é um hormônio do estresse, um hormônio que você não pode ter nem a mais e nem a menos. Se você tiver a menos, você não funciona. Se você tiver a mais, pode gerar AVC, pode gerar. Ele aumenta o cortisol, o cortisol alto, tá, gente? Ele se alimenta das células de massa magra do teu corpo, ou seja, ele literalmente come a tua musculatura,
e por funcionar dessa maneira acaba aumentando a gordura visceral na região da barriga. E essa gordura visceral, ela é responsável por problemas cardiológicos. E aí eu quero te lembrar algo importante: causa mortes número 1 no mundo é problema no coração, tá? E muitos desses problemas no coração vêm por conta do estresse. Então, mindfulness acaba se tornando aí ah, algo muito importante para a questão de saúde primária mesmo, né? Então, isso é comprovado cientificamente por exames clínicos, então, diminuição do cortisol, diminuição do estresse, diminuição da inflamação, aumento da capacidade imunológica, lembrando que o cortisol também detona o nosso sistema imunológico, o que faz com que a pessoa estressada fique muito mais propícia a adquirir algumas doenças inflamatórias, bacterianas, enfim, porque o sistema imunológico não está funcionando bem. Então, sabe essa coisa de, tipo assim, eu nunca consigo ficar bem, parece que toda semana eu adoeço de uma coisa? Veja se não é estresse. E um segundo ponto que John Kabat-Zinn também acabou descobrindo é que mindfulness pode ser muito eficiente para dor crônica, tá? Então tem um estudo específico dele falando sobre isso, e mais para frente, mais recentemente, acredito que em 2014, uma neurocientista da Universidade de Harvard, chamada Sarah Lazar, descobriu que mindfulness pode diminuir a nossa percepção de dor em até 69, quase 70%, para quem sofre com dor crônica. Isso é muita, 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 muita coisa, tá? Muita coisa. Inclusive, é importante que você saiba, existe um protocolo fantástico para trabalhar com quem tem dor crônica, tá? Fantástico, assim, um dos protocolos mais completos e mais legais que eu já tive acesso. Esse carinha aqui, ele é considerado o pai de mindfulness, mas nós também não somos só filhos de pai, nós somos também filhos de mãe. E aí nós temos uma mulher, né, Ellen Langer, também começou os seus estudos científicos na década de 70, e aí ela fala sobre o conceito ocidental de mindfulness. Então, para Ellen Langer, mindfulness é o oposto de mindlessness, que é, na verdade, o piloto automático ou a desatenção. Então, quando a gente fala aqui no John Kabat-Zinn, a gente está falando num programa de intervenção de 8 semanas no desenvolvimento da atenção plena na prática formal, portanto, meditativa de mindfulness. Quando a gente fala sobre Ellen Langer, ela que é foi, né, a primeira mulher a assumir uma cadeira na Universidade de Harvard, psicóloga social importantíssima. Ela fala da prática de mindfulness de uma maneira mais rotineira, de estratégias comportamentais que nós podemos ter para que quebre aí o piloto automático e a gente possa desenvolver mais atenção plena. Tá? E aí, dentro do consultório, fazendo novamente um parênteses aqui para os meus colegas psis que estão por aqui, dentro do consultório a gente pode utilizar as duas versões. Muitos dos meus pacientes não gostam e não querem meditar e tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. O que a gente faz, então, nesse momento é trabalhar mais a questão comportamental, né? E deixando a meditação, assim, digamos assim, para uma intervenção mais específica, a fim de aproximar a prática, se o paciente quiser. Se não quiser, também dá para a gente fazer protocolos inteiros, só falando sobre essas intervenções comportamentais. Pouquíssimo, quase não tem literatura sobre isso no Brasil. Gente, vimos aí dois conceitos diferentes de mindfulness, mas quando a gente fala sobre ciência, a gente precisa ter em mente que a ciência precisa de um conceito mais palpável. Então, Shapiro, que é uma grande autora e pesquisadora também do assunto, ela ofereceu, junto com outros colaboradores, uma operacionalização do conceito de mindfulness que parece ser amplamente aceito pelo mundo científico. Isso funciona de duas formas específicas. Então, mindfulness é um conjunto de técnicas que tem como objetivo a autorregulação da atenção,
com algumas questões específicas, através da orientação voltada para a experiência, com algumas atitudes de curiosidade, abertura e aceitação. Curiosidade é a mesma coisa que mente de principiante. Então, cientificamente, esse é o conceito mais amplamente aceito, seja o conceito ocidental ou oriental. Dentro da ciência, a gente tem essa operacionalização que parece ser muito coerente com todos os estudos neurocientíficos da prática de mindfulness. Aí eu trouxe para vocês, claro, quais são as atitudes mindful, né? Temos aí aceitação, não julgamento, não forçar, portanto, ceder, paciência, mente de principiante ou curiosidade, abertura para a experiência, deixar ir, ser grato e ser generoso. E é claro, a gente precisa encontrar formas de trazer todas essas atitudes para dentro da nossa prática. Então, se a gente pegar a prática que nós fizemos hoje no início, né? A gente vai ver a aceitação, a gente vai ver o não julgamento, a gente vai ver o não forçar, de uma maneira implícita, claro. A gente vai ver paciência, a gente vai ver a mente de principiante, a abertura, o deixar ir com os pensamentos. Lembra, em algum momento eu falei para vocês assim: se vier algum pensamento, apenas observe e deixe-o ir. Ser grato e ser generoso está na minha forma de expressar enquanto condutora da prática. E a gente aprende como ser uma boa instrutora de meditação ou de mindfulness também através dessas atitudes que são em si fundamentos da prática. Ou seja, você quer saber o que você está praticando, se é mindfulness ou se é alguma outra balela? Isso aqui está impresso na forma de você meditar? Pelo menos algumas dessas atitudes, elas têm que estar presentes ali na prática, né? Muitas vezes, quando você vai começar a praticar mindfulness, não tem como colocar isso tudo dentro de uma prática única. E aí vem o nosso papel de facilitar esse processo para alcançar um desenvolvimento melhor da consciência plena, né? Facilitando, entendendo o como isso pode ser mais fácil para as pessoas de entenderem e principalmente de praticarem. Porque no caso das práticas, das atitudes mindful, não basta apenas uma compreensão mental ou racional desses processos. A gente precisa entender como isso funciona na prática, e mais especificamente, na prática minha comigo mesma, porque é algo que vai fazer total diferença, tá? Se vocês olharem para isso aqui, a gente tem um prato cheio para inteligência emocional. Se você olhar para isso aqui tudo, de maneira prática, a gente está falando sobre desenvolvimento de inteligência emocional. Vamos lá, então, falar um pouquinho aí sobre conjuntos de prática. O que nós fizemos hoje, né? Antes de começar a super aula, foi uma prática de mindfulness, mas nós podemos também, como eu já expliquei, ter intervenções pontuais, de maneira bastante específica. Essa prática que eu passei para vocês hoje, pelo menos 5 intervenções saem dessa prática grande, né? E que é super importante a gente entender o como e o para quê, são as perguntas chaves aí, né? O como e o para quê. Como que eu vou fazer a intervenção e para que eu vou fazer a intervenção? E aí eu consigo separar quais as estratégias que uma única prática pode me trazer. Mas nós podemos entender mindfulness também como um conjunto de práticas que nos leva a um protocolo de intervenção ou não. Aí eu posso fazer um grupo de mindfulness com muitas práticas, com 7 práticas principais pelo menos, e posso fazer também um protocolo específico com mais práticas ou com menos práticas, conforme a necessidade do grupo ou da organização. Então, perceba que, assim, existem muitas possibilidades e todas essas possibilidades de práticas ou conjuntos de práticas que eu estou trazendo aqui para vocês abarcam 3 pontos essenciais. O primeiro deles, desenvolvimento de saúde mental. Através da prática de mindfulness, eu posso desenvolver aí uma mente mais resiliente e que é capaz, portanto, de ultrapassar as dificuldades da vida sem se traumatizar, tecnicamente falando, né? Sem causar machucados mentais. Vamos colocar assim que daí todo mundo entende, né?
Mas eu posso utilizar isso aqui também como prevenção, né? Então, por exemplo, alguns transtornos mentais, gente, eles são hereditários. A ansiedade é uma delas. Então, se você tem alguém na tua família que sofre com ansiedade, é um bom motivo para você praticar mindfulness, para você aumentar o teu traço de consciência plena e não manifestar nenhum transtorno mental relacionado à ansiedade. Né? Então, isso é bem importante. A gente consegue trabalhar com um sistema de prevenção também de maneira prática. E, além disso, a gente consegue também trabalhar com mindfulness através de intervenção, ou seja, quando eu já tenho um problema diagnosticado, vamos colocar a ansiedade aí de novo, e eu vou daí resolver uma quantidade específica de técnicas para tratar a ansiedade. Então, mindfulness se torna extremamente versátil, não só como essa quantidade de possibilidades práticas que eu te trago aqui, né, mas também dentro dessa aplicação psicológica, uma baita de uma caixa de ferramentas, né? Você nunca vai ficar sem trabalho, sem possibilidades de trabalhar, se você tiver em mente aí esses recursos tão importantes. Ou seja, mindfulness pode ser utilizado na prevenção de saúde, de transtorno mental, promoção de saúde mental e intervenção quando eu já tenho um diagnóstico realizado. Tá? Essa aqui eu trouxe para vocês verem, né? Eu vou passar isso aqui para vocês. É um conjunto de ferramentas. Eu gosto muito de usar essas ferramentas dentro do meu consultório, nos grupos de mindfulness que eu gerencio. Eu tenho uma para cada atitude mindfulness, né? E aí vem com essa coisinha assim legal, né? Primeiro aqui fala o contexto, o conceito, desculpe, do que é o não lutar, né? Na prática, o que acontece, né? E aí aqui embaixo eu dou uma ampliada ainda sobre a questão prática. Então, existe uma fichinha dessa para cada atitude mindfulness, e aí eu quero te dizer que eu fui produzindo esses materiais de acordo com as dificuldades que as pessoas mostravam para mim que tinham, né, nesses 12 anos que eu trabalho com mindfulness. Então, existe aí um conjunto de 100 ferramentas muito parecidas com essa, para você utilizar no teu consultório. Essas ferramentas hoje, tá? Hoje elas estão só no curso de formação de mindfulness, elas são gratuitas para quem está no curso, mas mais para frente eu estou pensando em trazer elas num outro formato para comercializar. E algumas dessas ferramentas eu vou compartilhar com você hoje para quem está na sala de aula, tá? Essa é uma outra ferramenta mais relacionada ao trabalho de Ellen Langer, portanto, mindfulness comportamental, né, como você está vendo aqui, e fala aqui sobre algumas atitudes de comportamento mesmo, para você poder trabalhar mindfulness no seu dia a dia, sem precisar meditar especificamente falando. Aqui em cima vocês estão vendo aqui um pontinho azul, né, um tracinho, 2 tracinhos azul aqui em cima, é porque ela tem uma continuidade, ela é uma ficha inteira, né? E eu recortei essa ficha inteira para trazer a parte mais importante para você. É uma das ferramentas que eu gosto muito de utilizar, inclusive utilizo muito, não só no meu consultório, mas em empresas também, que muitas vezes me chamam para ensinar mindfulness, né? Como recurso. E não sei se vocês sabem, você que é psicólogo e está aqui assistindo essa aula, síndrome de burnout se categoriza hoje como um problema de saúde ocupacional. Então, existem muitas pessoas que estão sendo diagnosticadas com síndrome de burnout e, portanto, as empresas precisam ter esse cuidado em relação ao estresse dos seus colaboradores. E desde que esse movimento começou aí, eu passei a ser muito chamada pelas empresas para trabalhar com mindfulness. Então, existe um campo de trabalho muito amplo aí, porque realmente as, as ações relacionadas à síndrome de burnout são milionárias. A empresa não quer sair perdendo, então ela prefere, é mais barato ela investir em um profissional para cuidar do estresse dos seus colaboradores, tá? Então, isso aqui é algo que eu utilizo muito também para algumas empresas que eu trabalho nesse sentido. E aí eu trouxe aqui um pouquinho para falar um pouquinho mais para vocês sobre a questão de traço de mindfulness e disposição de mindfulness. Na verdade, para te lembrar de algo muito importante, lembrando que traço de mindfulness é aquilo que é hereditário, aquilo que eu já tenho e que pode aumentar com a disposição de mindfulness, ou seja, com a prática de mindfulness, com a forma, né, a disposição que eu me coloco para essas práticas, a fim de aumentar esse traço de mindfulness.
Esse traço de mindfulness, ele pode ser aumentado segundo um processo que nós chamamos hoje de epigenética. Então, a genética, ela não é só, ela não é o teu destino, digamos assim, literalmente falando. Uma série de coisas e de hábitos que você pode fazer, desde a alimentação, que você pode mudar aí a tua genética. A gente dá o nome disso aí de epigenética, tá bom? Então, os seus hábitos, eles podem mudar aí a tua percepção sobre aquilo que é hereditário e que seria um castigo, digamos assim, para você, tá bom? Então, isso cientificamente falando, mais uma vez, tá? Então, esse é o lembrete que eu quero te deixar aqui, que através da epigenética você pode aumentar o seu traço de mindfulness e prevenir para as tuas gerações futuras, né, para os teus filhos e para os teus netos, algumas questões que talvez você já tenha herdado aí da tua família. Esse é o meu caso, inclusive. Eu nasci de uma família de ansiosos. Minha avó era muito ansiosa, mas obviamente na época que ela era viva não se falava muito sobre saúde mental, né? Inclusive naquela época ir no psicólogo ou psiquiatra era coisa de gente maluca. Minha mãe desenvolveu também alguns problemas com ansiedade e meu irmão também desenvolveu alguns problemas com ansiedade e eu não desenvolvi problemas com ansiedade, acredito que muito provavelmente porque desde os 19 anos eu tenho essa prática de meditação e depois, mais para frente, a prática de mindfulness, que segurou muito e que provavelmente melhorou o meu traço de mindfulness e, obviamente, também a minha disposição. Então, é importante trazer esse conteúdo para você também, porque muitas vezes as pessoas chegam até mim já com diagnósticos fechados, como se elas fossem o diagnóstico. Não é. A gente tem como melhorar bastante todos esses processos, e não só para a gente, mas também para a nossa geração futura. O que não é mindfulness, gente? Muito importante falar sobre isso, porque eu quero prevenir vocês, tá? Você que é psicólogo já tem uma orientação importante aqui, e você que não é psicólogo, você já tem uma orientação importante para quando você for buscar algum trabalho de mindfulness por aí. Eu fui numa terapeuta um tempo atrás, uns 3 anos atrás, antes da pandemia, na verdade, faz mais tempo, 4 anos atrás, e ela falou que ela trabalhava com mindfulness. E aí eu fui para uma sessão com ela e o trabalho de mindfulness dela era, acabou a sessão, você pega uma cartinha de mindfulness. Isso não é trabalhar com mindfulness. Trabalhar com mindfulness de forma aleatória não pode ser trabalhar com mindfulness. A sua própria sorte não é assim que funciona. Trabalhar com mindfulness é você entender como desenvolve a atenção plena e saber adaptar as práticas de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, se eu estou falando de um perfil muito ansioso, como exemplo, tá? Se eu estou falando de um perfil muito ansioso, que não vai conseguir sentar e meditar por 20 minutos, eu tenho que melhorar e adaptar essa prática para 3 minutos. 3 minutos ela consegue. E com o tempo, ir aumentando a quantidade dessa prática, conforme a pessoa vai se sentindo bem com isso, né? Então, isso é importante trazer para vocês, tá? Essa coisa de usar cartinha de mindfulness não é trabalhar com mindfulness. Ponto final. Oferecer um grupo de treinamento de mindfulness de 8 semanas sem formação apropriada só porque é psicólogo não é ético. A gente precisa entender o passo a passo aí de como acontece. Isso eu trago também por conta de já ter recebido pessoas, pacientes com problemas por terem passado por esse processo e a pessoa não saber o que está fazendo, tá? E sendo psicólogo, tá? Então, assim, praticar mindfulness, primeiro de tudo, tem contraindicação. Quase ninguém fala sobre isso. Praticar mindfulness tem contraindicação. Eu ensino no meu curso para outros psicólogos, eu ensino quais são as contraindicações, onde a gente tem que tomar cuidado e para que a gente faz as adaptações. Né? Então, isso é importante. Oferecer práticas para os seus pacientes ou clientes utilizando um CD que veio num livro que você comprou não é um trabalho ético. E aí eu vou contar para vocês essa história. Eu recebi uma aluna que veio de uma cidade aqui do interior do Paraná. Eu não vou falar, não vou dar muitos detalhes, porque essa história já deu muita confusão, né? Como eu falei para vocês, eu acabo me tornando, eu me sinto muito uma protetora da tradição, né? Justamente por ser uma porta-voz dessa prática. Então já deu muito bafafá isso aí, mas eu quero contar para vocês como uma experiência do que acontece. Uma pessoa nessa cidade do interior começou a formar grupos de mindfulness e ela utilizava um livro. É um livro bem conhecido, inclusive, muitas pessoas têm,
chamado Atenção Plena. Eu estou olhando aqui para ver se eu acho ele aqui, para lembrar o título certinho, mas ele não está aqui. É um da capinha azul, chamado Atenção Plena, de Mark Williams, e tem mais um autor esse livro. Ela pegou esse livro, que vem com um CD, e ela lia a cada semana, e ela entregava a prática do CD para as pessoas fazerem em casa. Ela nunca participou de um trabalho de 8 semanas, ela nunca fez uma formação sobre mindfulness, ela literalmente pegava no livro e passava para as pessoas. Isso não é trabalhar com mindfulness, isso não é nada ético, isso pode trazer problema para as pessoas. Praticar mindfulness não é só uma praticazinha e tá tudo bem. Inclusive, tudo que você vê lá no meu canal do Revolução Mindfulness, que está como gratuito, é tudo muito introdutório, porque todo o meu trabalho eu faço com muita segurança. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, o como, o para quê e o porquê. Então, isso é muito, muito, muito importante. A gente entender que aquilo ali que você vê no YouTube, que tem lá mais de 250 vídeos, é só a porta de entrada. No meu curso de formação de Mindfulness, são mais de 200 horas de conteúdo. Então, é muito profundo mesmo. A gente tem que saber o porquê e o para quê que a gente está fazendo. Outra coisa que não é mindfulness, falar para o seu paciente praticar mindfulness através dos vídeos do YouTube não é trabalhar com mindfulness, mas é melhor do que oferecer as práticas do CD do livro. Isso normalmente acontece também, os colegas aí, terapeutas, falando que trabalham com mindfulness e pedem para o paciente ver os vídeos no YouTube, né? E aí essas coisas chegam até mim justamente por conta do canal, e eu acho que é importante dizer isso também. Então, você que está me escutando, que é uma pessoa comum, quando você for procurar um terapeuta que trabalhe com mindfulness, normalmente as práticas é ele que grava, né? E não tem grandes produções, às vezes é muito simples. Eu faço isso de uma maneira muito simples. Estou atendendo a pessoa, muitas vezes eu pego o celular aqui e eu gravo a prática e mando na hora. Porque não é a qualidade profissional que entra em jogo, né? É a tua ética e aquilo que você quer adaptar, aquilo que você pode entregar de uma maneira muito personalizada, né? Isso é trabalhar com mindfulness de verdade. E por fim, gente, é impossível prosperar com mindfulness sem a prática, em todos os sentidos, né? Para a gente entender o que é uma adaptação, a gente tem que praticar. Para a gente conseguir avançar, né, nas nossas formatações, a gente precisa praticar mindfulness, não tem para onde correr, né? Então, isso tudo eu trago para vocês, inclusive também porque a partir do ano que vem eu vou formar instrutores de mindfulness, tá? Então, para quem está aí, normal, né? Quando a gente encontra uma técnica que faz tão bem para a gente quer passar para frente, e eu vou ensinar como você vai fazer isso da maneira muito mais ética possível que eu puder, e com muita segurança, tá? Isso é papo pro ano que vem. E aí, vamos lá, vamos falar agora sobre a segunda parte, né, da nossa aula, que é a aplicação de mindfulness. Então, existem 3 aplicações essenciais: a espiritual, a psicoeducação e a prática clínica. Quando eu quero trabalhar a minha espiritualidade através de mindfulness, quem vai te ensinar isso aqui é o monge budista que está no centro budista. Eu não sei o que esses caras fazem, eu não sei para que eles fazem, e o que eles fazem não tem comprovação científica, porque é uma prática espiritual. Tá? Então, tudo que a gente tem de comprovação científica está nesses outros 2 pontos, que é psicoeducação e clínico. Isso quer dizer que você não vai ter benefícios com a prática de mindfulness de maneira espiritual? Absolutamente. Inclusive, eu acho que você vai ter inúmeros outros benefícios, porque o budismo ele não é tecnicamente uma religião, né? O budismo ele é uma psicologia muito profunda, um processo filosófico de compreensão da mente, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E passo essa visão para vocês também. Não é a minha área de atuação e eu acho que é importante te direcionar nesse sentido. Quer praticar mindfulness de maneira espiritual? Procure um centro budista na tua cidade. Procure um monge e converse com esse monge. Fala, eu quero aprender mindfulness, como é que faz? E ele vai te dar aí as diretrizes, tá? Uma outra aplicação de mindfulness é a de psicoeducação. Onde que está essa aplicação? Essa aplicação está nos protocolos. Então, quando eu falo sobre um protocolo de mindfulness para redução de estresse, eu estou falando de um processo de psicoeducação. Não tem processos de intervenção aqui, tá, gente? Não tem. Então, todo protocolo, ele é fechado. Ele é aberto para qualquer pessoa. Então, se tem lá um jornalista que nunca estudou anatomia, digamos assim, não estudou transtorno mental e ele quer trabalhar com estresse, ele pode. Ele vai lá fazer esse curso de protocolo de redução de estresse baseado em mindfulness e ele vai aplicar esse protocolo
e ele não pode mexer em nada. Ele tem que seguir restritamente ao que lhe foi ensinado. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de formação custa em torno de 3 a 4 mil reais para você aprender um protocolo em um módulo. Então, eles têm mais ou menos de 2 a 3 módulos, tá? E hoje, tá aí, então, soma-se aí uns 12 mil reais para você aprender um único protocolo dentro desse processo de psicoeducação. Por que psicoeducação? Porque no programa de redução de estresse baseado em mindfulness, você vai entender o que é o estresse, você vai entender o que o estresse faz. O instrutor de mindfulness, ele não só te entrega as práticas, te conduz pelas práticas, mas ele vai te explicando algumas questões específicas em relação ao estresse, que é o exemplo que a gente está dando aqui. Se for aí um protocolo de mindfulness para depressão, vai rolar uma psicoeducação sobre depressão, certo? E assim por diante. E nós temos aí a terceira linha de aplicação de mindfulness, que é o processo clínico. Esse sim, somente médicos e psicólogos que podem ter essa abordagem, tá? Só médicos e psicólogos. Por quê? Porque você precisa ter uma noção muito maior do funcionamento do ser humano, né? Não só a nível biológico, mas também a nível mental. Né? Então, somente médicos e psicólogos, e que podem não só alterar ou adaptar as práticas e os protocolos, como também podem, através de um estudo, né, através do seu aprofundamento, construir novos protocolos que são feitos sob medida para empresas, para instituições, para hospitais, enfim, para pessoas, né, também é possível. E isso se faz através de testes psicológicos e testes baseados em mindfulness, particularmente. Eu também gosto de colocar alguns testes de psicologia positiva, porque eu também gosto de medir a quantidade de felicidade que a pessoa tem antes e depois de mindfulness, né? A satisfação que ela tem com a vida a nível existencial mesmo. Então, eu acho isso muito bom, eu acho isso muito legal. Para mim, essa qualidade existencial é super importante. Então, eu acabo também colocando isso dentro do processo. Então, temos assim três aplicações de mindfulness possíveis, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês sobre essas possibilidades que estão apenas no nível clínico, tá? Apenas no nível clínico que as pessoas podem fazer isso aqui. Eu tenho experiência em quase todos, só não tenho experiência aqui em hospitais e atenção primária à saúde. Já atendi e atendo muitas empresas, servidores públicos, atendi a superintendência da Polícia Federal do Paraná, com excelentes resultados, saiu até no jornal isso aqui. Já trabalhei também com escolas e também já trabalhei com atletas e, portanto, dentro do esporte. Mindfulness pode ser utilizado através de uma metodologia muito específica. Como que funciona essa metodologia? Já falei, expliquei um pouquinho para vocês, né, sobre como funciona essa metodologia. É a gente entender o que é mindfulness, entender o que não é mindfulness, saber conhecer o nosso público-alvo, isso a gente faz através de testes psicológicos. Então, para vocês terem uma ideia, eu aplico uma bateria de testes que envolve estresse, ansiedade, depressão, incluindo ideação suicida. Eu também coloco um teste para medir a questão da afetividade de cada um, saber como é que está a regulação de afeto. Coloco também um teste de satisfação de vida, coloco um teste para medir traço de mindfulness, outro para medir disposição de mindfulness. E tem mais um ainda, que são 9. E coloco um teste chamado um teste de bem-estar psicológico, um teste baseado em psicologia positiva. Então, eu aplico 9 testes. Às vezes, muitas vezes, eu aplico também nos meus pacientes. Então, o que eu faço? Seja paciente individual ou seja empresa, portanto, um número maior de pessoas, foi essa mesma metodologia que eu fiz na Polícia Federal. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Eu entrei na Polícia Federal pela porta da frente. Não sei se vocês sabem, mas a polícia é o grupo de pessoas que mais são propensas ao suicídio, justamente pelo fato de terem arma de fogo, né, à disposição, digamos assim. E é um problema de saúde pública.
né, que poucas pessoas, ou que o Estado pouco olha, mas aconteceu um evento aqui, alguns eventos aqui na Superintendência da Polícia Federal, e eu acabei sendo chamada para poder fazer para olhar o que estava acontecendo. A Superintendência entendeu que ninguém mais no Estado poderia fazer o trabalho que eu propus. Portanto, eles pediram, eu entrei na Polícia Federal através de um processo chamado inexigibilidade licitatória. Então, para trabalhar em órgãos públicos, precisa de licitação. Eu faço um trabalho tão específico através dessa metodologia que a Polícia Federal falou assim: não, a gente precisa contratar ela. Eu cobrei o preço que eu achei justo, eu cobrei um preço muito bem cobrado, afinal de contas, não tem ninguém fazendo o que eu faço, né? E fiquei felicíssima com o resultado do trabalho. Eles ficaram muito felizes com o resultado do trabalho também. Fui chamada pelo delegado superintendente para me parabenizar pessoalmente, ou seja, algo que me gerou muita autoridade, que me colocou num outro patamar em relação ao mercado de trabalho e que me abriu muitas outras portas para trabalhar com essa metodologia que eu ensino, né, no curso de formação de Mindfulness. Então, vamos lá. Eu aplico essa bateria de testes, eu faço um estudo desses testes, então é um processo bastante complexo, todo tabelado, faço o protocolo de acordo com os resultados do teste, então o protocolo ele vai sempre ser modificado, ele nunca vai ser igual para 2 lugares, porque depende dos testes que as pessoas fazem. Aplico esse módulo, esse conjunto de intervenção, esse protocolo, que normalmente tem 8 semanas. Terminadas as 8 semanas, eu reaplico a bateria de testes e analiso os dados de quando a pessoa estava lá no início e de quando ela terminou, e aí faço toda essa medição aí em relação aos resultados. E os resultados na Polícia Federal foram excelentes, vou trazer para vocês aqui, 100% de redução em ideação suicida, tá? No grupo nós tínhamos 4 pessoas com ideação suicida e zerou, não tinha mais nenhum. Ao final do processo, além dessas 4 pessoas, além delas não terem mais nenhum problema com ideação suicida, o índice de satisfação de vida delas melhoraram muito. Isso quer dizer mais saúde mental. Tivemos também redução de 69% nos sintomas de ansiedade e 49% de redução nos sintomas de depressão. Então, foram resultados muito bons para 2 míseros meses de trabalho, né? Coisas que muitas vezes a gente não alcança nos processos tradicionais da psicologia dentro do consultório. Então, isso me abriu muitas portas, muitas possibilidades, e eu ensino como fazer isso passo a passo, acompanho passo a passo dos meus alunos, né? Para fazer essa metodologia e esse processo. Então, quero dizer para vocês que isso é possível. Se a gente colocar isso aí dentro de um processo científico, a gente consegue lindamente trazer isso aí como artigo científico. Mais uma vez, acho que eu quero falar isso para vocês também, que pode ser importante. Não é do meu interesse, mas eu vou trazer para vocês, porque eu não aceitei a proposta, né? Pelo menos não ainda. Vocês já ouviram falar, com toda certeza, numa indústria farmacêutica chamada EMS. Essa semana passada, um representante da EMS entrou em contato comigo, pedindo uma call, pedindo uma ligação, para falar sobre uma possibilidade. Essa possibilidade era, como você sabe, as pessoas estão se viciando em Zolpidem para dormir, remédio para dormir, Zolpidem. E elas não conseguem se livrar do vício do Zolpidem, e isso está rebatendo socialmente de uma maneira muito importante. E a EMS vai querer, obviamente, reverter este processo. E olha só a proposta que eles me fizeram, de fazer um grupo terapêutico para pessoas que têm problemas de insônia, numa clínica famosíssima aqui em Curitiba, carésima, particular, para testar esse desmame, para juntar um grupo piloto ali para entregar as intervenções e acompanhar o desmame do Zolpidem através de um protocolo baseado em mindfulness. Eu falei, nossa, que trabalho incrível! E quanto que a EMS vai pagar o profissional para fazer isso? Não, a gente não está falando de recurso financeiro. Aí eu falei, bom, então vocês não estão falando comigo, porque eu entrego um trabalho altamente personalizado
E o mínimo que eu cobro para fazer esse trabalho é 20 mil reais. Né? A gente está falando de uma indústria bilionária. A MS está bilionária vendendo os Zolpidem. Só os Zolpidem já deve estar bilionário. Né? Então, eu quero dizer para vocês que isso vai, conforme a sociedade vai se movimentando e aumentando o seu nível de consciência sobre as coisas, incluindo, inclusive, a medicação psiquiátrica, que é importante, sim, em inúmeros casos, mas que em muitos outros não é. Né? A gente está cansado de saber aí de indicações de remédios específicos, porque quem indica ganha, né? Seja o prescritor, o médico prescritor, seja o farmacêutico, né? Eles ganham porcentagem sobre a medicação. E aí, portanto, a gente tem toda uma indústria ali que não está interessada no processo de cura das pessoas. Toda essa uma indústria que não está interessada no equilíbrio, no nosso equilíbrio emocional, né? Eles estão interessados em nos adoecer cada vez mais. Trabalhar com mindfulness é bater de frente contra isso tudo. Né? Então, eu queria trazer muito essa experiência também para vocês. 8h15. E aí, essa é a diferença aí que eu quis trazer para vocês sobre os protocolos. E o que será que é mais necessário, né? Os protocolos ou os processos de intervenção? Sempre depende. Normalmente eu gosto de protocolos nesse sentido que eu trouxe para vocês dessa metodologia, né? Empresas normalmente funciona muito bem os protocolos. As intervenções eu gosto de utilizar em pacientes que fazem terapia a longo prazo. Então, eu tenho hoje um conjunto de pacientes aí que estão se preparando para ser psiquiatras ou já são psiquiatras, psicólogos, e aí eu trabalho com intervenções baseadas em mindfulness, que essas pessoas elas permanecem em terapia. Mas se vier um paciente meu e falar assim, Sheila, eu tenho um problema com ansiedade, eu quero tratar só isso, então eu vou para o protocolo, tá? Eu gosto muito de oferecer essas possibilidades, porque trabalhar com mindfulness, gente, traz para a gente a possibilidade de trabalhar com terapia breve, sabe? Tem intervenções específicas para um problema específico, melhorou, vida que segue, né? Então, é isso, essa é a diferença entre um e outro dentro dessas possibilidades que a gente trabalha, né? Falei um pouquinho para vocês aí dessa metodologia baseada em mindfulness na Polícia Federal do Paraná. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Depois, se quiser procurar no Google, tem aí a reportagem que fala sobre esse trabalho. E essa aula é, portanto, né, um oferecimento do Centro de Psicologia Positiva e Mindfulness do Paraná, uma empresa que eu fundei para ser disseminadora dessa semente tão importante de mindfulness, que não só trabalha com níveis de consciência cada vez maiores e, portanto, mais saudáveis, mas também trabalha para o florescimento de toda uma comunidade. Eu espero que essa aula tenha reverberado em você aí muitas possibilidades e que essas possibilidades iniciem com a sua própria prática pessoal, com a sua transformação pessoal, para que com isso você sinta-se motivado, motivada a levar essa prática para frente e ajudar a florescer também outras pessoas, amigos, parentes, sua comunidade, as pessoas com quem você trabalha e por aí vai. E aí, agora, vou parar aqui e vamos esclarecer aí as dúvidas. E aí, gente, vocês gostaram da aula? Me conta aí um pouquinho. Cláudia, Marketing da Loucura, não conheço, hein? Não conheço esse documentário, vou até pesquisar. Rony, ô queridão. Rony, que é o nosso monitor aí dessa turma de formação de mindfulness. Gente, vamos lá, para quem quiser pegar o material, tá? Quem quiser o material que eu vou disponibilizar hoje, precisa me chamar no WhatsApp, tá? Se você participar de algum grupo meu do WhatsApp, me sinaliza, pode sinalizar dentro do grupo. Sheila, eu estava na aula, que eu te chamo pessoalmente e te envio o material, tá? Ou se você já tiver o meu contato, pode ir lá me chamar, fala, Sheila, me manda o material aí, que eu te envio também, tá bom? Isso é super, 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 super importante e vou trazer para vocês aqui. Ô, Rosana,
revolucionário esse conhecimento? Eu espero que sim, porque como vocês sabem, eu vim para causar revolução, né? Revolução de consciência. Revolução de consciência pé no chão, né? Da vida por viés prático, essa coisa de, não sei o quê, essa coisa meio esquizotérica, eu sou meio contra. Eu gosto de conhecimento prático para você aplicar no dia a dia, que seja fundamentado cientificamente, porque não depende do teu sistema de crença, não precisa acreditar para funcionar, você só tem que praticar e fazer. E essa magia, desse mistério, né? Que não tem magia, não tem mistério nem nada, tem a ligação sináptica de boa qualidade, acontece. Ai, 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 magia com ligação sináptica de qualidade. Eu gostei dessa referência, hein? Que bom, Cláudia, que bom que você gostou. Fico feliz, fico feliz, fico feliz. Essa aula vai ficar gravada, ela vai para nossa comunidade, inclusive vale a pena eu te falar isso. Gente, estamos há pouquíssimos dias do meu aniversário, tá? Eu faço aniversário no dia 8 de outubro. E eu tô querendo, no dia 9 de outubro, um dia depois do meu aniversário, lançar a nossa comunidade oficialmente. Então, se você faz parte de algum grupo nosso ali do WhatsApp, você vai receber essa informação. A plataforma, a comunidade, vai ser gratuita. É claro que não dá para deixar tudo gratuito lá dentro, né? Porque a comunidade, ela gera recurso, ela precisa de recurso para se manter, mas muita coisa vai ser gratuita justamente para ser uma porta de entrada para as pessoas entenderem que dá para viver de uma maneira mais saudável, dá para viver de uma maneira mais responsável, mais gostosa existencialmente, tá? Gratidão por todos vocês que estiveram aqui. Espero que tenha sido muito, muito, muito esclarecedora essa aula para vocês. Tentei passar da maneira mais ética, que foi a maneira que eu aprendi. Espero que vocês possam falar de mindfulness agora também de uma maneira ética, responsável, que vocês busquem profissionais que ajam dessa mesma maneira, porque vocês não merecem menos do que isso, certo? Vocês não merecem menos do que isso, vocês merecem o melhor, cada um que está aqui. Muito obrigado. Se quiserem um material, basta me chamar lá. Deixo um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Muito boa noite. Dia 2 de outubro, temos aula de neurobiologia. Vamos aumentar ainda mais esse conhecimento. Um beijo enorme, gente, e até a próxima aula.